Oi, pessoal! Meu nome é Mazé Galvão, como vocês já sabem. Eu estou aqui através do estágio supervisionado. Estou aqui mais uma vez para reforçar a aula anterior, que foi sobre campo magnético criado por uma corrente em um condutor retilíneo, certo? Então, a gente vai rever alguns conceitos e também vamos fazer a resolução daquelas questões que foram passadas para vocês. Então, vamos lá. Na aula passada, vocês viram no conteúdo que foi enviado que existem duas formas de descobrir o sentido do campo magnético. Uma é utilizando uma bússola e outra é utilizando a regra da mão direita. Então, vamos lá entender um pouco sobre a regra da mão direita. Então, vamos lá entender um pouco sobre a regra da mão direita, certo? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, que tem no PDF que foi gerado na aula passada e também no livro de vocês, certo? Essa imagem, ela nos dá o exemplo da regra da mão direita, certo? Só que eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor, porque eu acho que pelo vídeo fica mais fácil de vocês entenderem. Se vocês verem na imagem, nós temos um fio, vamos supor que é essa caneta. Nós temos um fio e nós temos uma corrente apontada para cima. Olhem bem a imagem, uma corrente apontada para cima. O meu polegar é o dedo que vai estar no sentido da corrente. E os demais dedos, esses dedos aqui, são os que vão fornecer o sentido do campo, quando eu envolver o meu fio, certo? Então, o sentido da corrente, polegar, e os demais dedos envolvendo o fio, nos fornece o sentido do campo. Então, vamos lá fazer esse exemplo que tem no livro de vocês. Nós temos aqui uma corrente para cima. E envolvendo o fio com os meus dedos, vocês vão ver que o campo está apontando para onde? Para cá. Então, esse é o sentido do campo, certo? A corrente está para cima e o campo está apontando para esse sentido. Se fosse o contrário, a corrente está apontando para baixo e o meu campo está apontando para cá, para esse sentido, no sentido contrário. Vejam só os meus dedos aqui, ó. Fica um pouco ruim mostrar para vocês por conta do posicionamento da câmera e tudo mais, acho que dá para entender. E se nós temos um campo, uma corrente apontada nesse sentido, aqui onde está meu polegar apontando, nós temos um campo saindo da tela do celular. Se vocês verem aqui, esses meus dedos representam um campo, eles estão saindo da tela do celular, certo? Observem bem, sentido da corrente para cá, e os dedos estão saindo do plano, ou seja, saindo da tela do celular. Se fosse no papel, saindo do papel do livro de vocês, certo? Então, esse é o sentido do campo, saindo da tela, certo? Se fosse o sentido contrário, que aqui está minha corrente para cá, para esse lado aqui, e o campo estaria entrando. Observe que vocês não veem a ponta dos meus dedos, é porque significa que está entrando no plano, ou seja, entrando na tela do celular, entrando na folha do livro de vocês, enfim. Então, esse seria o sentido da corrente e o campo estaria no sentido entrando na tela ou entrando no papel, como eu já falei. Então, agora, gente, eu vou ler para vocês a questão que foi passada naquele PDF que foi gerado na aula de segunda-feira, certo? Segunda-feira passada. A questão dizia assim, a questão 1, ela dizia: com base nas informações anteriores e observando a figura, que no caso é essa que está aparecendo para vocês, marque a alternativa que representa o sentido do campo magnético B no ponto P, certo? Então, essa foi a questão deixada para vocês fazerem. Então, eu vou tentar explicar ela para vocês novamente, utilizando a regra da mão direita. Então, agora, como eu li a questão para vocês, eu vou tentar explicar aqui para vocês. A questão, ela é basicamente você utilizar a regra da mão direita. É isso que vocês têm que fazer. Por quê? Porque a questão nos dá um fio, no caso aqui é a nossa caneta. Ela nos dá a corrente, o sentido da corrente, e ela quer saber o sentido do campo. Então, se vocês utilizarem
Tudo que eu falei anteriormente no vídeo, explicando a regra da mão direita, vocês iriam saber fazer facilmente essa questão. Por quê? Porque nós temos aqui uma corrente nesse sentido, não é isso? Corrente nesse sentido. E qual o sentido do campo? Se eu tenho a corrente nesse sentido, o campo está saindo da tela de vocês, não é isso? Foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, era basicamente fazer a regra da mão direita. Corrente para cá, campo saindo da tela. E qual é o símbolozinho de saindo da tela? É aquele círculozinho com o pontinho, né? Significa que o campo está saindo da tela. Então, no caso aqui, seria o item B. Então, a resposta certa da questão é o item B. Corrente para cá, campo saindo da tela. Observe meus dedinhos apontados para vocês aí, implicando que o campo está saindo do plano, certo? Então, essa seria a resposta certa. E como eu já falei para vocês anteriormente, o sinal de saindo do campo é o círculozinho com a bolinha, com o pontinho, e o sinal de entrando no plano é o círculozinho com o xizinho, certo? Então, a resposta para essa questão é o item B. O campo está saindo do plano. A corrente está nesse sentido e o campo está saindo do plano, certo? Vocês viram na aula passada que o campo magnético ele é dado por essa equação. Campo magnético é igual a μ0 vezes o I dividido por 2πr. Não foi isso? Então, essa é a equação do campo magnético, certo? μ0 vezes I dividido por 2πr. μ0 a gente tem que é uma constante, certo? Que eu disse que foi dada para vocês lá naquele PDF da aula passada, que foi gerado na aula passada. Quem não viu, eu vou dizer agora. Certo? μ0, ele é exatamente 4π vezes 10 elevado a menos 7 Newton vezes ampere a menos 2, certo? Isso é o μ0. Então, ele é uma constante, é algo assim que sempre vai ser fornecido para vocês, certo? Não é algo que vocês têm que... Não é algo que muda, ele é constante, sempre vai ser esse valor, certo? Essa é a equação do campo, onde B é o campo, como vocês já sabem, μ0 é essa constante. E I é a corrente. É a corrente, certo? Que é dada em qual unidade? A unidade é ampere, que é esse azão aí, certo? Então, a unidade da corrente é ampere. Aqui embaixo nós temos 2π, né? Que já é um valor, é um número. Π é um número, você já sabe. 2 é um número também. Então, aqui nós temos o R, que quer dizer a distância do fio, certo? Então, a distância, como vocês já sabem, no SI, ela é dada em metros, né? Então, nós temos aqui. Então, mais uma vez, só para reforçar e para a gente deduzir o que essa equação está querendo dizer. Aqui nós podemos ver que o campo, ele aumenta com a corrente, porque eles são
diretamente proporcionais. Aqui nós temos campo e aqui nós temos corrente. Então, se eu aumentar a corrente, eu aumento o campo. Se eu aumento o campo, eu aumento a corrente, certo? Então, quanto maior for a minha corrente, I, maior é o meu campo B, certo? Então, daqui a gente pode deduzir isso. E, além disso, a gente pode relacionar também, ver a relação de B com R, que é a relação de B com a distância. Então, aqui nós podemos ver que B e R são inversamente proporcionais. Então, quando B aumenta, R diminui. Ou seja, o campo, e quando R aumenta, o B diminui. O campo diminui, certo? Quando eu falo B, eu quero dizer o campo. Então, aqui a gente pode ver que o campo magnético B, ele cai com a distância R, certo? Então, quanto maior for a minha distância, menor será o meu campo magnético. E quanto menor for o meu campo magnético, maior é a minha distância. Então, é isso aqui que a gente pode deduzir dessa equação. Bom, pessoal, então a aula foi essa. Mais uma vez eu reforço que quem não entender qualquer passagem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo privado, podem deixar nos comentários dos vídeos, da melhor forma que vocês quiserem, só não fiquem com dúvidas. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E é isso.